Boa tarde. Fazendo agora um interregno, algo entre algumas leituras, nós inclusive não acabamos por não fazer a tradicional leitura em alguns domingos, apesar de muitas vezes até ter anunciado, né? Nós estamos meditando em dois livros. Um é o Caminho da Perfeição, de Teresa de Jesus, outra Teodiceia, de Leibniz. Teodiceia, a bondade de Deus, a liberdade do homem, a origem do mal. Título muito sugestivo. E esse título e essa preocupação nossa surgiu por conta desse livro, que é um objeto de um estudo maior, que agora nós vamos querer recuperar, né? Dentro de algumas preocupações que se fazem e reflexões que se fazem necessárias dentro dessa seara que nós estamos vendo aqui. Nós já vimos muito e agora queremos tentar voltar de novo. Que a questão do mal que se faz em não se refletir sobre essas questões, né, tidas como metafísicas, religiosas, dentro dessa visão materialista, seja em qual sentido, materialista no sentido burguês, materialista no sentido socialista. Burguês a burguesia antigamente defendia a religião, hoje tem uma ala radical que é uma ala ateia, né? E muito desse revigoramento e desse ressurgimento de tendências autocráticas ocorrem por conta do maltratamento que há nessa questão religiosa metafísica, que é uma questão muito presente em várias camadas da sociedade, não só brasileira, mas mundial. De um lado, há uma certa perseguição em alguns regimes tidos socialistas, discutidos que socialistas têm de respeitar também a opinião da outra pessoa, né, e não respeito. E nos regimes também da burguesia liberal, né, mas num sentido depreciativo, e algumas perseguições mais em níveis do micropoder nas empresas e principalmente nas linhas editoriais mundo afora e no pensamento artístico estético atual. Esse ranço com relação à religião. Quando um artista hoje em dia faz sucesso falando de religião, é quando ele critica a religião. Isso são épocas que já passaram. Que nos chamou a atenção foi esse livro, por conta do seu autor, Gilles Deleuze, que é um remanescente do maio de 64. Segundo nos fala, ele tinha uma tendência meio ateia, mas para nós é mais meio agnóstico, né? Nós já falamos aqui que ele é meio agnóstico, mas a posição de algumas entrevistas que nós vimos dele, mas não conseguimos recuperar, vimos na televisão, em algum lugar, que deve estar perdido, é que ele falava, né, na questão aquilo na dobra Leibniz e o Barroco era religioso, ele aborda muito profundamente a questão da religião, apesar de ser um livro até fino, mais denso quem foi ler. Então nós queremos só realçar isso, e ele falava
mais ou menos que, na sua condição de filósofo, ele teria que pensar em Deus. Ele não pode falar, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Ele tem que pensar em Deus, pelo menos como possibilidade. O sentido é isso, mais ou menos, que ele fala. E ele fala que ele não é como os outros, e hoje tem muito ateu militante, que só quer falar de Deus para atacar, falar isso, o problema do mal, e não sei o que, não sei o que. Mas quando pensa para analisar aquela questão, ele não analisa, né? Nesse livro aqui, Deleuze não tem essa atitude, né? Em algumas resenhas, em enciclopédias, fala que ele se declarava ateu, que não acreditava em Deus, mas tem uma coisa, e esse livro aqui, ele tem essa questão. Isso tem uma passagem, outra passagem dele, acho que essa é mais fácil de ver, inclusive saiu em algum, não sei se foi no Le Monde, numa entrevista publicada em texto, em que ele fala, sim, se a religião te faz bem e não prejudica ninguém, então é algo bom. Se acreditar em Deus te faz bem e isso não te leva a prejudicar ninguém, então é algo bom. É outro pensamento religioso de Leibniz, né? De Leibniz não, de Deleuze. Agora, assim, muitos religiosos, eles prejudicam, têm visão preconceituosas e muitos são violentos, né? Então aí não é. Aí ele conjugou mais ou menos, não nessas palavras, a entrevista fala, se te faz bem e te leva a ser uma pessoa melhor, né? Melhor em respeito ao outro e te leva a construir uma sociedade melhor, então a religião é uma coisa boa. Então tem de ver esses dois lados. Então nós queremos ver isso, nós vamos retomar alguns textos aqui interessantes, inclusive retomarmos duas questões, que é essa questão do bem e do mal, de Deus, por que Deus deixa o mal acontecer, nós estamos vendo aqui. Só dando um spoiler, né? Mas é bom a gente depois lermos, mas dando um spoiler a partir da dobra que nós lemos, né? A razão de Deus é acima da nossa. E aqui depois nós vemos, aqui na Teodiceia fala, Deus não é contra a nossa razão, simplesmente ele é acima. E lógico que tem de ser, se Deus fosse algo que a razão absorvesse tudo, ele deixava de ser Deus, ele ia ser homem. E se Deus fosse perfeitamente detectado em nossa experiência empírica, deixava de Deus, ele era um objeto de nossa experiência, e aí não é Deus mais. Deus é maior, e por ser maior, por ser um ser acima de todos, né? E que criou tudo, é o anterior, ele tem os seus mistérios que não nos cabem entender, mas ele vai nos concedendo através do trabalho, aí não se pode. Mas eu acho que aqui está marcado, onde que eu vi, eu acho onde nós devemos progredir nessas análises, mas uma análise aberta sem preconceito, nem de um lado de falar, não, é isso que Deus existe, eu falo, não, é isso que Deus não existe, e cada um firmar, mas analisar
analisar cada coisa, né, com um pensamento aberto, que é uma possibilidade que sim e que não. Atterhead depois vai falar uma coisa assim, interessante na questão da existência de Deus, não nessas palavras, mas por vários textos dele. Atterhead, quem não sabe, ele foi citado aqui também, é um matemático que, junto com Bertrand Russell, fez o Principia Matemática, o fundamento da matemática moderna, desse livro, junto com Bertrand Russell. Né? Bertrand Russell entrou pelo ateísmo e ele ficou pelo teísmo. E o Whitehead falava nesse sentido. Ele falava, nós já lemos aqui, né, a ciência da natureza. Vamos ver aqui na obra o conceito de natureza, que nós também foi exposto aqui, nós sempre expomos. Aí ele falava de uma questão de congruência, e analisando isso, a obra de Whitehead não foi totalmente publicada em português, eu não sei se já tem toda, mas aí só vem comentários. Tem um lado que fala, Deleuze fala que Deus é um acontecimento, independente de você falar que crê ou não crê, ele é um acontecimento que move várias pessoas. Cristo é um acontecimento. E aí fora isso, né, tem a questão da congruência. A congruência que ele fala, aí remetendo de novo a questão do tomismo de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, do primeiro motor, ele fala que algo sempre surge de algo. Então ele questiona o Big Bang sem falar, e nem na época não se tinha esse termo Big Bang. Mas ele falava a questão do acaso, que não existe o acaso. Existe que algo surge de algo, e aí remete a Deus. Agora depois ele tem toda uma visão de Deus, que Deus é construído, ele não é fixo. Eu não sei também se esses foi os termos dele, né, que Deus é construído, é um construto humano, Deus, mas nós não temos a plena ciência de Deus. Deus vai se revelando na história. Isso mais ou menos o que, não foi nesses termos, mas que Hegel falava, né? Que o espírito no processo histórico ele ia se revelando, né? É isso que nós queremos falar. É um ponto importante por conta desses vários distúrbios que tem hoje em dia, seja do lado muçulmano, seja lá nos Estados Unidos, no radicalismo dos evangélicos fundamentalistas, e por aqui, seja na extrema-direita católica da Europa, né, também, que é bem violenta, que quer retomar uma visão medieval que existe, bem menos ativa, mas existe. Nós queremos recuperar uma discussão mais aberta sobre a questão da religião e de Deus. Boa tarde.